Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do programa Reflexões. Venha comigo ouvir mais um episódio deste programa. Boa noite, meus irmãos. Paz. Hoje vou compartilhar uma mensagem que está em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versos 31 ao 34. Lucas 22, 31 ao 34, diz o seguinte: E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para multiplicar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça seus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje, mas que tu negues 3 vezes que me conheces. Amém. Então, assim, algo que eu quero compartilhar com vocês é um encorajamento. Quando eu meditei essa palavra, eu comecei a memorizar essa parte das Escrituras, isso me alegrou muito no coração. Eu falei, poxa, aí vou começar a pensar em uma outra passagem, até que eu percebi ao longo da semana que é isso que o Senhor quer compartilhar com cada um de vocês. E esse momento de Lucas, capítulo 22, nos diz de um contexto bem complexo. O que acontece? É nesse exato momento, no próprio capítulo, nesse capítulo, que os fariseus, os doutores da lei, vão tentar matar Jesus. Eles querem alguma forma para atacar Cristo, matá-lo. E logo em seguida, Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, e Judas foi até eles vender Cristo por algumas pragas. E aí, nesse momento todo, começa então, aí Jesus começa a trazer a questão da Páscoa para eles começam a celebrar a Páscoa, e então se fazer a ceia, porque o momento estava sendo complicado, Deus já sabia o que estava acontecendo. E então, diante de tudo isso, eles cearam, e aí eles começaram a lidar com algumas questões de o que vai acontecer. Porque parece que os próprios discípulos parecem sentir que começaram a discutir sobre quem seria maior dentro do reino. Então, de alguma forma, eles estavam pensando que, poxa, Jesus está conosco, estamos ceando aqui com ele. E agora, o que vai acontecer? E Jesus nos mostra, nos revela, que, diferente aos padrões desse mundo, que dentro de uma empresa você tem um cargo e aquele chefe faz somente aquelas áreas, Jesus diz: se você é um chefe, conjecturando, se você tem uma responsabilidade, é você que vai servir. Se você é um líder, é você que vai dar um primeiro passo a se dedicar, a se entregar ao próximo, mostrando um posicionamento muito diferente daquilo que o mundo ensina. Mas de repente, ele olha para Pedro e diz: Simão, Simão. Uma forma íntima, Simão Pedro, ele chama Simão. Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter e vos peneirar como trigo. E isso é muito importante, porque a função de Satanás já tinha ido lá em Judas. Judas não se manifestou de uma forma que a gente normalmente vê, aquela forma de virar botar para trás e tal coisa. Não, entrou
fazer aquilo que tinha que ser feito. Sempre que aí, quando Jesus olha para Pedro, de Simão, eles são as que têm desejado de ter, porque Simão, Pedro, tinha uma função ali. Ele tinha uma função dentro daquele contexto dos discípulos, que ele não fosse um porta-voz. Ele é aquela pessoa que tomava um posicionamento. Tanto é que, quando Jesus ressuscita, primeiro vai as mulheres, Maria, e logo seguida vai Pedro. Então, porque Pedro tinha esse posicionamento já natural dele. E então Jesus era para Pedro: Simão, são as três desejadas de ter. E essa questão, como é que Satanás atua? Como é que Satanás vem e deseja Pedro? Como é que Satanás pode nos desejar? É diferentemente porque o mundo não vai ter sabedoria para poder te mostrar isso. O mundo vai te mostrar o que? Você vê um filme de terror que tem essa parte específica de sobrenatural. Nós vemos que Satanás, ou o demônio, ou qualquer que seja, ele é bem figurativo para te dar medo. E então ele toma posse, sei lá, de alguma coisa, uma boneca, assim, para tocar o seu físico, amedrontar você, para que o coração saia pela boca. É isso que o mundo mostra que Satanás é assim. Mas diante das Escrituras, ele não faz isso. A função de Satanás é a filosofia, é a ideia, é mudar a sua mente, é minar a sua fé. E muitas vezes isso não vai te dar medo. Não vai. Porque a função dele, ele não quer que você tenha medo. Interessante esse filme de a gente vê de terror, como mostra ali o demônio, o Satanás, e eles ficam com medo. E quando você fica com medo, você começa a ver seus conceitos. E você começa a pensar em Deus. Satanás não quer isso. Ele não quer que você pense em Deus. Não está preocupado se mexer a folha, fazer isso. Não. Ele quer a sua mente. Ele quer as suas ideias. É essa a luta dele. Porque ideias geram consequências. Satanás não vai amarrar você para obrigar você a fazer alguma coisa. Ele pode oferecer. E ele oferecendo, e você não tem que se alicerçar na sua vida. E essa é a função. Porque Satanás, na linha de Pedro, ele já te ter e vos peneirar como trigo. Naquela época, quando você pegava o trigo para peneirar, tinha uma substância dentro do trigo. Havia outros materiais, podia ter um joio, podia ter outra semente. E você peneirava de uma tal forma que distanciava o que é trigo e o que é qualquer outra coisa. Então a função de Satanás é afastar você, a sua mente, minar a sua fé, para que a sua consciência não venha sequer pensar em Deus. Não venha sequer entender que, poxa, o que está acontecendo? Sabe, é isso que ele quer. Vos peneirar como trigo. E é uma coisa muito real, porque Satanás, ele não é todo poderoso. Ele tem certa influência, ele tem certo poder. E o pouco que ele tem é maior do que cada um de nós podemos ter por nós mesmos, por nossa natureza. Porque por nós mesmos somos fracos. Nós, comparados a ele, somos nada. Mas a questão toda é que ele, comparado a Cristo, ele é nada. E por isso que a nossa vida está alicerçada em Cristo. Nele. Porque se nós somos vencedores, não é porque a gente ganhou alguma coisa, mas porque Cristo venceu por nós. Então nos tornou vencedores, imerecidamente, de bom favor, de graça. Então, é essa questão, como diz, sujeitar as coisas a Deus, resistir ao inimigo e fugir de vós. Não é resistir ao inimigo primeiro, é se sujeitar-vos a Deus, ao nosso Senhor. E continua. Tem desejado de ter para multiplicar com trigo, ou seja, para acabar com a sua fé, para minar a sua consciência, para te afastar de Deus. E pode ser qualquer seja dos meios, qualquer seja dos meios, porque Satanás ofereceu a Eva uma maçã, um fruto, digamos assim, né? Um fruto. E aquele fruto não era, a Eva dizia, na Escritura está escrito, que era desejável aos olhos. Nada a ver com o que a gente vê nos filmes de hoje, coisa feia, não, é desejável, aquilo desperta em você algum interesse. E aí você vai saber distinguir o que é certo e o que é errado, para que Deus nos ensina, pela sua palavra. E aí, quando isso acontece,
E aí o Senhor continua falando: mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça seus irmãos. Às vezes está no dia a dia, você trabalhando, no dia a dia não está aquilo que você pensa, o que você acha, o que você desejou para você, mas então você descansa, sabendo que eu sou feliz, não por aquilo que eu faço, eu sou feliz não por aquilo que, como foi o meu dia, eu sou feliz porque eu tenho Cristo, eu sou feliz porque Ele me tem. Porque Pedro não é melhor que a gente? Nada. Se Cristo intercedeu por Pedro, é isso que Ele faz por nós hoje. Se nós estamos aqui, porque Cristo tem nos chamado. E essa é a nossa confiança. Não foi porque, do nada, senti a vontade, não vou. Não é assim. Por nós mesmos, jamais buscaremos a Deus. Por nós mesmos, continuaremos a nossa vida da forma que está. Mas Cristo nos chama. Porque nós temos liberdade nas coisas horizontais. Ou seja, eu tenho liberdade para beber um copo d'água ou para beber um refrigerante. Eu tenho liberdade para escolher uma roupa preta, branca, cinza. No sentido horizontal, um prato de comida, nós temos liberdade para isso. Mas no sentido vertical, só Cristo pode resplandecer a luz da sua glória sobre nossos corações obscurecidos. Só Ele pode fazer. A Bíblia diz que somos mortos em nossos delitos e pecados. E é Cristo que nos chama. Glória a Deus por isso. Porque se eu iniciar essa boa obra, eu tenho certeza que eu não vou concluir. Mas é que Ele que começou. E se Ele começou, Ele é fiel para terminar. É esse o nosso encorajamento. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar até o dia que nós somos Cristo. Como diz Timóteo 4,12: e o Senhor me livrará de toda má obra e me conduzirá ao seu reino celestial. Sabe, é esse o nosso desejo. Precisa ser o nosso desejo consciente daquilo que Cristo tem me chamado. E diz assim: mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A função de Satanás é a fé de Pedro, porque Cristo já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia também que diz que Pedro será me negar 3 vezes. Mas eu sou por ti. E é isso que nos constrange. Sabe, é esse amor que nos constrange a dizer: o que eu fiz? Mas ainda assim o Senhor não desistiu de mim. Mas ainda assim o Senhor se compadece de mim. Mas ainda assim o Senhor me ama. E isso é maravilhoso. Saber que nós somos amados por Deus. Saber que somos conhecidos por Ele. E a nossa luta, todo dia, diariamente, é que isso seja cada vez mais evidente. Não porque eu comecei um caminho em santidade, em buscar Deus, em começar a ler a Bíblia, não significa que, poxa, eu não consegui tal dia, eu não li aquelas passagens que eu planejei para eles, eu desistir. É perseverar nesse mesmo caminho. Para sempre. Tem uma frase que diz, quantas horas se faz um sermão? Quanto tempo? 30 minutos? 1 hora? 2? Um sermão se faz com uma vida. E quanto tempo se faz um cristão? Com uma vida. Com uma vida. Então Cristo nos deu esta vida, para que possamos descansar nele e buscar uma sabedoria nele, saber que pode vir o que vier. Cristo é por mim, não por aquilo que eu fiz, mas porque Ele quis. Isso é maravilhoso, isso nos encoraja, isso nos fortalece. É poder ver que, poxa, semana foi como eu pensei, ou eu não fiz aquilo que eu gostaria de fazer, ou aquilo que eu teria que fazer, mas aí, quando tem Cristo, você pode pegar isso e olhar além disso. A pessoa que ainda não conheceu a Cristo, vai olhar e não sabe como enxergar, porque o seu sentido é horizontal. Mas quando Deus nos chama a olhar por alto e saber que não existe algo que está além das minhas capacidades, existe algo que está além das minhas forças, que está além dos meus prós e dos meus contras, que está além de mim.
O mundo, cara, a gente se passa de forma muito sucinta, de forma assim pequena, a gente vê cada vez mais um alto prazer a todo tempo. A gente perde as redes sociais, a gente fica temos mais ainda, porque a gente precisa se satisfazer todo tempo, com pequenos estímulos. Mas Cristo me chama, eu sou melhor do que isso. Melhor do que isso. E o nosso desejo é saber que tudo que podemos atrapalhar de conhecermos a Ele foi acabado. O véu foi rasgado. Satanás, o que ele quiser fazer, ele não tem condições de impedir que a luz do Evangelho repouse nos nossos corações. E que a verdade de Deus seja nossa luz, nossa suficiência, a nossa verdade, a nossa vida. É uma luta diária. Mas glória a Deus que estamos nessa luta. É melhor do que as falsas sensações que o mundo pode nos oferecer. Se está sentindo dor, que bom, porque está vivo. Uma experiência, eu estava andando assim, fui buscar alguns meninos, normalmente, e aí fui atrás de cada um estava. E aí eu fiquei pensando e refletindo que, Senhor, a minha felicidade, isso é algo bom, que, poxa, se for na casa de mim, cada um está lá, vim, isso é maravilhoso. Mas não foi o caso. Mas isso pode mudar a minha alegria, a minha felicidade, porque senão vai ser condicional. Não pode. Eu estou feliz que eles podem vir. Amém. Não vieram, amém também. Deus abençoe. Deus guarde para que eles estejam. Mas a minha felicidade não pode estar firmada nessas questões, mas firmada na obra de Cristo, uma vez feita para sempre. Então, eu li por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa é a nossa esperança. Cristo, Ele diz, haja luz, e houve luz. A luz da sua manifestação a nós. Quando nasceu, quando padeceu na cruz, quando foi o próprio Deus sendo lamentado, o próprio Deus sofrendo calúnias, para nós, por nós. Não estou falando de um homem, de um profeta, estou falando de Deus vivo, se esvaziou dele mesmo e se compadeceu de nós. E ainda na cruz ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Sabe, que isso vai nos constranger de uma tal forma, de uma tal maneira que, Senhor, que leve uma vida, mas que eu lute todo o tempo, todo dia, assim, de alguma forma, mas para cada vez mais me satisfazer em Ti, me contentar em Ti, não as coisas que eu tenho, não as coisas que eu possuo, nada disso, mas é quem Tu és. E vai vir muita coisa contra, muita, a sua carne, principalmente. Você é o seu próprio maior inimigo, contudo, Deus é maior que você, e isso tem que alegar os nossos corações. Então eu orei por ti, para que tua fé desfaleça, e quando tu se converteres, fortaleça seus irmãos. Nada pega Deus de surpresa, tudo já está feito. Aí quando acontece uma coisa com a gente olha, somos limitados, com uma pequena realidade, mas talvez daqui a anos vamos entender por que aconteceu. Mas para Deus não há dúvidas, tudo é claro, tudo é nítido, tudo é estar nu diante dele, não existe variações, tudo é evidente, é claro, é pleno. Então tudo está ali. É nós que somos limitados, que não compreendemos o todo. É porque a gente anseia tanto, a ansiedade está aí, mas quando a gente entrega nossos cuidados a Ele, eles são faz o que tu quiseres, só tem uma única vida. Então a gente repousa e temos essa verdadeira paz. E é a paz que o mundo não oferece. Então que o nosso desejo seja de buscar esse Deus. Porque Ele pensa em mim. Quem sou eu? Quem somos nós
a questão dos pensamentos do Altíssimo. Ele se compadece de nós. Então, que o nosso desejo seja esse, que leve uma vida sem fogo, mas que seja esse desejo do nosso coração. Então, quando se converter, não trazer de novo. Pedro, não sei o que você vai fazer. Aí Pedro diz assim: não, Senhor, eu vou à prisão, eu vou à morte por ti. Pedro, não sei o que você vai fazer. Nós, por nós mesmos, somos falhos, limitados. Estas duas vozes acontecendo. Esta é a voz de Deus falando: Pedro, eu sou por ti. E aí nós vemos Pedro dizendo: eu sou por você. Sempre que a voz de Pedro é limitada, e essa voz, essa promessa, essa frase ecoa em nossos corações. Qualquer um aqui podia ser Pedro. Qualquer um de nós podia falar: Senhor, eu vou contigo. Não, imagine isso. Qualquer um podia dar a voz de Pedro. E quando as coisas estreitarem, a gente tem que pegar. Contudo, Pedro estava no momento crucial da história ali acontecendo. O próprio Deus se apresentando aos homens. Mas hoje nós podemos sim sermos diferentes no sentido de que, quando Cristo agora voltou ao Pai, não Jesus só, mas o Consolador. E é Ele, o Espírito Santo, que nos capacita. E nós podemos ter mais condições do que Pedro naquela época. Porque aí não era apresentada essa verdade que hoje nós temos, de um Consolador que está a todo tempo, a qualquer momento, por nós, em nosso favor. Porque nós não sabemos nem orar, mas é Ele que leva nossos pensamentos, Ele leva as nossas orações congenidos, desprimidos a Deus. Então Deus sabe qual é a intenção da nossa oração. Então, o meu desejo, não digo meu, mas a Escritura nos afirma, é nos alegrar, sabendo que Deus nos chamou. Ele fez nascer o Evangelho em nosso coração. E se você começa a pensar sobre isso, a considerar e sentir esse incômodo, com certeza, não é obra sua, é obra dele. Permite-se a experimentar isso. Permite-se a desfrutar disso, desse incômodo mesmo, dessa inquietação. Porque é Deus que faz. É Deus que faz. E ele disse: digo-te, Pedro, o galo cantará hoje antes que tu negues 3 vezes que me conhece. E aí a história continua. E aí naquele momento, Pedro ele negou 3 vezes a Cristo. Contudo, nós vemos versículos posteriores, nos versículos seguintes, nós vemos que quando Jesus ressuscitou, e quando as mulheres foram lá ver ele, e chegaram para os futuros apóstolos, os discípulos ali, e disseram: nossa, Cristo ressuscitou, eles não consideraram. Mas Pedro foi o único dentre eles que foi para lá. Nós temos Senhor. O único dentre eles. Aí diz em Lucas 24, verso, posterior, versículo 12, diz o seguinte: então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se, viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que aconteceu. Eu não sei o que Pedro pensou, mas ele admirou aquilo que o Senhor fez. E se ele ressuscitou dentre os mortos, com certeza ele livrou Pedro das mãos de Satanás. E é esse o nosso encorajamento. Olharmos para Cristo. Tem um filósofo chamado Pascal que diz assim: existe uma lacuna no coração do homem do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Só Ele. Então, que venhamos provar e ver que Deus é bom e que Ele pode se preencher essa lacuna no nosso coração. Porque Ele se dentro de nós.
mortos. Nós podemos ver a história do paraíso, verdade nua e crua, a medicina comprova, tudo isso acontece, está ali, é só ver, é só pesquisar, fique à vontade. E você vai ver, Jesus de Nazaré realmente morreu e realmente ressuscitou. E diferente de qualquer outro que ser humano, que seus restos mortais estão presentes aí para você ver, não existe nada que pode dizer, não, aqui está o corpo de Deus. O corpo de Cristo está glorificado com o Pai. E que um dia voltará para nos buscar. Então temos novas vestes, um novo corpo glorificado também. Então esse é o desejo. Não somente para mim, como é algo que precisa cada dia mais ser incentivado, dedicado, dia após dia. E que não é fácil, mas não é impossível. Até porque o papel mais difícil da nossa conversão é com o próprio Deus. Nós não precisamos começar um novo caminho em meio às densas trevas que existem. O caminho já está posto, o caminho já está ali. E quem fez? Jesus. Nós temos que apenas seguir esse caminho. Seguir. E confiando nele. Ele fala. E mais do que isso, é ele que coloca em nós essa confiança. Porque se ele começou, ele termina. Se ele fez, ele fez. E não fez de uma vez ou mais, não. Ele fez de forma perfeita. Perfeita. E isso que é o nosso descanso. Então nós vamos descansar nele. E sermos encorajados a levantar e prosseguir. Porque é ele que fez. Porque muitas vezes a gente olha para nós. Existe uma síndrome de Tomé que a gente só acredita no que a gente vê. Então muitas vezes a gente olha para nossas falhas, para as circunstâncias da vida, para as coisas que acontecem, tanto interna como externa, e essa é a nossa resposta. Contudo, Deus é maior que tudo isso. E se revelou para nós através de Jesus. Para que a gente possa olhar além da nossa própria natureza. Que a gente possa olhar além da nossa limitação. Além das circunstâncias. É diferente disso. Então, que é nosso desejo, o nosso clamor seja isso. Que possamos buscar Cristo por quem Ele é. E por mais que você não sinta, às vezes nada, porque a caminhada com Cristo é baseada em sentimentos, porque são oscilantes. Não negamos os sentimentos, mas nosso coração é enganoso. Mas o que é perfeito jamais enganará é a palavra de Deus. Não muda. Uma vez escrito para sempre está. E ela vai ser nosso guia, nosso condutor. De desfrutarmos cada vez mais desse Cristo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Então que possamos desejá-lo cada vez mais. E entender que essa obra já está feita por Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Esse é o nosso tempo. E que a nossa busca maior seja de conhecer. Então, como consequência, as demais coisas acontecerão. Que Cristo seja Senhor do nosso coração. Que Cristo seja o Senhor do nosso coração, da nossa vida, da nossa consciência. Ao ponto de, com o passar do tempo, com o seu investimento ali com Deus, você possa desfrutar do contentamento, da satisfação que Cristo pode nos dar. Então, que comece hoje. Não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo tem de evangelho, não importa a idade, começamos hoje. Deixando as coisas para trás que ficam, olhando para as coisas que estão adiante de mim, eu sigo para o alto, isso é o Paulo. Não é o que eu venho considerar que seja perfeito, de forma alguma. Deixa para trás o que fica e avanço as coisas que tem de mim. Eu sigo para o alto, esse alto é Jesus Cristo. Amém? Que esse seja o nosso desejo, seja o nosso anseio, seja a nossa luta diária. Quero conhecer aquele que morreu por mim, se sacrificou por mim, prometeu a vida eterna por mim.
mas que antes de chegar à vida eterna, eu posso desfrutar desses flashes da glória. Ainda a luz não é totalmente acessível de uma hora, mas eu posso desfrutar desses flashes de luz. Eu posso desfrutar desses momentos, eu posso desfrutar desses contentamentos, dessas satisfações que vão me proporcionar para que eu possa, de fato, desejar a vida eterna. Então, essa palavra, que possamos orar nesse momento e entregar o nosso coração ao Senhor. Papai, obrigado, Deus. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Muito obrigado, Pai, por pensar em nós. Muito obrigado, Pai, por ter se entregado por nós. Muito obrigado, Jesus, por ter tocado o nosso coração. Muito obrigado por ter iniciado, Senhor, o plano da salvação. Muito obrigado, Pai, por ter pensado em nossa gente. Porque, Pai, só temos que agradecer. Não importa, Pai, como nós nos encontramos nesse momento, é infinitamente além daquilo que de fato merecemos. Contudo, Pai, nos consegue algo muito além disso. O prazer em Ti, a satisfação em Ti, a evidência prática de que o Senhor promete daquilo que o Senhor afirma que é o caminho, a verdade e a vida. E isso muda a nossa forma de ver. Isso muda a forma do nosso coração de se comportar diante de circunstâncias. Isso muda. Então, Pai, assim seja. Entrega meu coração nesse momento, cada vida que se encontra, Pai. Entregue a Ti. E no Teu tempo, Senhor, faça raiar a luz do Teu Evangelho. No Teu tempo, Pai, que o Senhor se apresente, Pai, como o Senhor dos Senhores, como o Senhor daquele que é e que há de vir, aquele que morreu e se colocou em nosso lugar. Essa é a minha oração, Pai. Esse é o meu pedido. Te entrega essa igreja diante do Senhor e cada um que se encontra, Pai, para que hoje, Pai, essa semente venha ser lançada. Então, no Teu tempo vai gerar um fruto. Esse fruto vai de árvore. E essa árvore vai gerar frutos de forma abundante, Senhor. E que seja algo tão grande, Pai, que possa servir, Pai, de sombra por aquele que está cansado, que seja abrigo para aves do céu, que seja morada, Pai, para qualquer tipo de espécie animal, mas que seja uma árvore frondosa, uma árvore grande, alicerçada na rocha que é o Senhor. Pai, muito obrigado. Guarde nossas vidas. Conduz o nosso coração e satisfaça a nossa alma plenamente em Ti. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.